Tudo bem, desenvolvedores? Aqui é Jefferson novamente do canal Jefferson GL. E aí, você está acompanhando os vídeos que estão saindo nessa semana? Então no primeiro vídeo dessa semana, na segunda-feira, foi um vídeo bem longo de mais ou menos 1 hora, explicando aqui no Figma, né, a nossa ferramenta que utilizamos para criar telas. Nós criamos aí uma tela bem bacana ali, uma tela de artigos ou feed, né, chame como quiser, e ficou bem bacana o resultado final. No segundo vídeo, que deu em média de 30 a 40 minutos, a gente pegou esse mesmo layout e recriou no Delphi, tá? Para todos os desenvolvedores, mostrando que o Delphi aí tem estrutura para criar telas bem bacanas utilizando aí essas ferramentas. E nesse vídeo aqui é um vídeo bônus, por assim dizer, para uma nova etapa que o canal está entrando, que é desenvolvimento web com JavaScript, HTML e CSS, que são as três linguagens aí, que existem obviamente outras linguagens utilizadas na web, como jQuery, como PHP, mas essencialmente essas são as três linguagens essenciais, né, as fundamentais para a criação de um site, de uma aplicação que funciona nas nuvens, né, na web, nos navegadores, que estão disponíveis aí em milhares de sites hoje pelo mercado, pela internet, ok? Então, eu vou estar passando a mostrar isso para vocês, porque eu particularmente estou estudando JavaScript, tá? E não quero ficar dependendo apenas de uma única ferramenta, no caso o Delphi, para criar os meus projetos, ok? Então, nesse vídeo aqui, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar recriando aquele layout lá utilizando agora as tecnologias web, JavaScript, CSS e HTML. Beleza? Começou a chover aqui, mas eu acredito que não vai atrapalhar. Beleza? Então, vamos entrar aqui com o vídeo, beleza? Vou passar algumas informações. Se você quiser pular, é só você descer um pouco o vídeo. Na descrição você pode navegar pelo vídeo, tá? Então vai ter várias linhas de tempo ali. Você pode estar clicando no linkzinho azul. Aí você pode pular essa parte se você não quiser ver. Mas são informações importantes, tá? Que você vai estar se informando, né? Porque eu reservo esses minutos aqui iniciais para eu passar informações para você sobre o canal, sobre novidades e algumas formas que você pode estar me ajudando também. Beleza? Então vamos aqui para algumas informações. Bom, aqui estamos no nosso canal, chegamos na meta aí de 1.111 inscritos. Então agradeço a todos os dias ou toda semana eu vejo o crescimento, sempre tem novos inscritos, novos comentários, então você tem me ajudado muito aqui a fazer o canal crescer. Isso é uma das formas muito importantes que eu vejo vocês me ajudando, vocês me passando esse feedback e eu vou estar melhorando cada vez mais, ok? Então, se você é novo, seja bem-vindo. Aqui você vai estar aprendendo desenvolvimento mobile e design utilizando o Delphi e outras ferramentas aqui citadas, como o GIMP, o Figma, o Graphic Design e agora está entrando aqui o JavaScript, no caso esse ambiente web está entrando aqui. Você vai estar aprendendo também HTML, CSS e JavaScript aqui comigo, beleza? Então se inscreve e ativa o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos, tá? E é sempre importante você estar participando aqui. Você vai estar aprendendo também junto comigo e eu vou estar aprendendo junto com você, beleza? Para você somar conhecimento, temos também eu tenho também uma outra plataforma aqui no Facebook. Isso aqui é a página oficial do canal. Então aqui eu coloco algumas informações, eu posto coisas novas, posto ferramentas, vídeos, cursos que vão estar te auxiliando aí, e é uma das plataformas utilizadas para você entrar em contato comigo diretamente, né? Então você pode falar comigo, pode conversar comigo aqui. Muitos inscritos, né, entram em contato comigo, tentam entrar em contato comigo pelo meu perfil pessoal. Isso não vale muito a pena, por quê? Primeiro porque quando um usuário não é amigo do outro no Facebook, o Facebook não notifica, entendeu? Agora, quando uma pessoa entra em contato comigo pela plataforma, melhor dizendo, pela página pertencente daquele outro usuário, aí é outra coisa, entendeu? Então o Facebook notifica o dono dessa página nesse caso. Então é justamente por isso que eu sempre falo aqui, se você quer entrar em contato comigo, tente pela página e não pelo meu perfil pessoal, beleza? Somente últimos dois avisos aqui para vocês. Primeiro aviso é se você quer contribuir com o canal, com qualquer valor, tá? Então temos aqui uma página no PicPay, tá? Então você pode estar
pegando esse link que vai estar na descrição do vídeo. Você pode estar abrindo seu aplicativo do PicPay e me enviar qualquer valor, pode ser R$1, pode ser R$2, qualquer valor simbólico que você quiser enviar será reinvestido em equipamentos, em conteúdos para o canal, aqui para ajudar vocês, beleza? Então, e o último aviso é o seguinte: eu tinha mencionado que o Facebook é um local de comunicação diretamente comigo, mas também tem um outro canal que é o Telegram, tá? Eu passei a disponibilizar o meu Telegram para vocês, então é uma outra forma que vocês têm para entrar em contato comigo, beleza? Recados dados, vamos então para o vídeo. Bom, eu estou aqui com o site de uma framework aberta, tá? O nome dessa framework se chama Onsen.io, tá? Vou estar explicando mais a fundo o que é que ela faz. Falei para vocês em vídeos anteriores, se você assistiu, que esse vídeo vai ser um pouco mais longo, tá? Porque é um outro ambiente, querendo ou não, né? Para quem está saindo do Delphi no Android ou VCL, aí vai para o Android e depois vai para a web, é um ambiente completamente diferente. E eu estou tendo essa experiência de bater a cabeça muitas vezes, como se eu estivesse reaprendendo tudo do zero, tá? É um outro ambiente, querendo ou não. Não pense você, programador de desktop há muitos anos, que você entrando, que só porque você tem um conhecimento muito hábil do ambiente desktop, você vai dar 10-0 aí no ambiente web. Não funciona dessa forma, são outras ferramentas, tá? Embora a lógica é a mesma, né? A gente tem a lógica de programação sempre é a mesma, mas em alguns aspectos a sintaxe pode mudar e a forma de criar as coisas também. Então é importante que você saiba isso, é um outro ambiente, beleza? Bom, se tratando do ambiente web, né? Existem dezenas, centenas de frameworks que podem estar ajudando o nosso trabalho aí na criação desses elementos, tá? O que ajuda bastante, tá? Então, o framework que eu vou estar utilizando aqui para recriar essa nossa tela que a gente fez no Figma é justamente essa framework aqui. O nome dela, como eu já falei, é Onsen.io e o objetivo dela, né, o propósito dela ter sido criada foi justamente para que todas as aplicações que utilizem seus componentes sejam muito assemelhados a aplicações mobile. Ou seja, se você utilizar essa framework aqui, o usuário final ele não vai se dar conta de que isso aqui está rodando no navegador, porque os componentes utilizados nessa framework são tão similares aos componentes nativos que ele não vai se dar conta de que está utilizando isso, que se trata de um aplicativo web, por assim dizer, entendeu? O objetivo dessa framework é justamente para ter essa aparência muito familiar, entendeu? Então, não vale muito a pena você utilizar essa framework para você criar um site comum, entendeu? Existe uma outra framework muito bacana que eu estou passando a utilizar, que é o Semantic.io, tá? Essa é uma outra framework. Tem muitas outras, como o Bootstrap, que é muito conhecido, tá? Você pode estar utilizando também, inclusive se você quiser utilizar o Bootstrap. Nesse meu exemplo aqui, ele é muito bacana. Pronto, essa framework Semantic.io, ela é uma framework muito boa, possui uma qualidade muito boa de seus componentes, mas ela foi pensada justamente para sites. Embora ela seja responsiva, ou seja, você criando um site nela, ela vai se adequar ao dispositivo ao qual está sendo acessado, né? Mas o propósito dela já é outro, entendeu? Já não é mais para mobile. Todos os componentes dela foram pensados para um site comum, um site bonito, né? Moderno, mas para sites, né? Você entrando lá, você vai se dar conta, isso aqui é um site. Agora, o Onsen.io, quando você entra, você já tem uma ideia de que pode ter mais a semelhança de um aplicativo do que de um site comum. Esse foi o objetivo aqui do Onsen.io. Então, vamos lá. Primeiramente, como se trata de uma aplicação web, por assim dizer, a gente vai precisar de 3 elementos, né? Deixa eu voltar aqui. Vou estar utilizando nesse caso o VS Code, tá? Para criar todo o código. E aqui está a parte do nosso projeto, tá? Então, geralmente a organização que eu utilizo para os meus arquivos do projeto, né, é geralmente assim. Eu vou criar 3 pastas aqui. A primeira é CSS, na verdade são 4 pastas. A primeira é CSS, a primeira é JavaScript, tá? E a outra aqui é
imagem, se eu for utilizar imagem, tá? Embora alguma dessas pastas possam ficar vazias, mas isso aqui geralmente são as pastas padrão que eu jogo para um servidor, por exemplo, tá? Isso aqui é HTML. Fora aqui, né, o raiz aqui, eu crio um index. Então, se eu precisar criar uma página diferente, numa outra página, eu jogo essa página secundária dentro do HTML, e dentro do código eu chamo esse HTML, beleza? Então vamos lá. Aqui no VS Code já estou com a pasta, né, aberta aqui, no caso aqui. Quando você instala o VS Code, você pode clicar com o botão direito na pasta e você pode abrir com o código, né? Então ele vai estar abrindo aqui essa pasta, né? Se você quiser fazer isso manualmente, você vai aqui em File, né? E vai aqui em Open Folder, né? Ou abrir pasta, no seu caso se estiver em português, e você vai estar localizando a pasta que você criou e vai dar um Select Folder, né? E aqui em Explorer ele vai estar te mostrando as pastas. Tá tudo vazio porque obviamente não tem nada aqui. Então vamos começar a criar, beleza? Então vamos lá. Primeiramente vou criar um novo arquivo aqui, ó. Eu vou denominar aqui index.html. Eu não tenho ideia, pessoal, se esse projeto aqui vai dar somente um vídeo, tá? Porque são muitos conceitos, tá? Não vai dar para passar todos os conceitos aqui, mas eu acredito que eu vou estar fazendo o possível para passar bastante conceitos para você. Beleza? Vamos lá. O VS Code é bastante bacana porque ele auxilia em muita coisa. A gente vai precisar digitar muita coisa. Beleza? Então, deixa eu digitar aqui HTML. Eu vou selecionar esse HTML5 aqui, ó. Dando Enter, ele já vai completar muita coisa para mim. Olha só que bacana. Então aqui em Lang eu vou mudar o P para PT, né? Porque quando você muda essa tag de Lang, você está dizendo para o navegador que esse site ele é brasileiro, ele é em português. Então se você for jogar isso aqui para um servidor, né, um servidor de hospedagem, o Google já vai estar reconhecendo isso como um site em português. Então muito acontece isso de quando você entra no site em inglês, né, aí você está utilizando nesse caso o Google Chrome, ele já pede para você traduzir a página. Se você tiver com isso aqui em PT, já não vai aparecer mais, entendeu? Então isso aqui é bem bacana. Uma outra tag que é muito importante é esse aqui, MetaName, tá? Ele vai estar sendo como se fosse um scanner para identificar qual dispositivo está acessando aquele site. Então se ele perceber que se esse site está sendo acessado por um telefone móvel, né? Então o CSS ele vai estar redesenhando aquele site para o ambiente mobile, entendeu? Se ele perceber que está sendo acessado por um computador, então ele vai estar redesenhando aqui todos os componentes dessa framework, por assim dizer, para o desktop, beleza? Então, se vocês quiserem um outro vídeo explicando o básico do HTML, é só você comentar aqui abaixo, tá, beleza? Bom, vamos lá. Em título, né, aqui é o título, obviamente, o título que vai estar aparecendo no navegador, né? Então, eu posso colocar aqui como feed, simplesmente. E que a mágica aqui é no body, né? Lembrando que, como eu vou estar utilizando aqui uma framework, então eu preciso inserir essas informações da framework aqui, para que toda vez quando ele carregue o site, ele vai estar chamando os fontes desse framework para personalizar a minha página, beleza? Então vamos lá. Nosso objetivo aqui é criar esse cara aqui, tá? Eu não vou estar criando esse cara aqui agora, porque eu acho que não vai dar tempo, tá? Vamos ver aqui se dá certo. Mas o propósito aqui é criar esse cara aqui primeiro, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou estar abrindo aqui a minha framework, tá? Eu vou aqui em Get Started, tá? Eu não vou estar baixando esse framework, você poderia baixar, tá? E chamar os CSS localmente, mas eu não vou estar fazendo isso, tá? Até porque eu tenho o seguinte pensamento. Se eu vou estar colocando um site no ar, qual o sentido de eu baixar, né? Baixar, porque o site ele vai estar diretamente no ar, né? Então toda vez que a pessoa consultar lá, ele já vai estar fazendo a conexão com as fontes que ele precisa dessa framework e vai trazer para mim. Então não tem necessidade de eu baixar, né? Eu tenho esse ponto de vista. Deixa eu procurar aqui os CDNs, né, que ele fala, que são esses arquivos que eu preciso colocar aqui no meu header, tá vendo só? Então tem aqui o header, eu tenho que linkar esses caras aqui, ó, no meu site. Deixa eu copiar aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Eu vou colocar aqui no meu
aqui em cima. Vou dar um Ctrl V aqui. Beleza? E basicamente já está funcionando. O que eu preciso fazer agora é encontrar os componentes que eu preciso para criar o que eu quero, tá? Então vamos lá, vamos aqui em componentes, ó. E esse Onsen IO ele é bastante bacana, porque se for aqui em API, ó, ele tem a disponibilidade para vários tipos de tecnologias. Então, se por exemplo você programa em Angular, ó, você pode utilizar também essa framework para os seus projetos. Se você utilizar React, né, eu já trouxe aqui React Native para aplicativos, né, mas você pode utilizar o React, você pode utilizar na verdade essa framework para o React. Se você utiliza o Vue.js, né, deve ser uma framework em JavaScript, eu não conheço. Você pode utilizar também. No meu caso, eu vou estar utilizando o JavaScript Components Web, que é o nativo, né? O JavaScript nativo. Beleza, ele trouxe para mim, não é essa parte, melhor, não é esse site que eu quero. Deixa eu abrir esse aqui, ó. Eu acho que é esse aqui, tenho quase certeza que é esse aqui. Ele vai estar mostrando para mim todos os componentes aqui de forma visual para a gente entender qual que a gente quer pegar. Beleza, então ele trouxe aqui todos os estilos possíveis para mim. Tá travando um pouco aqui, provavelmente ele está carregando ainda, mas você percebe que ele tem aqui dois estilos, né? Você quer que ele mostre todos os estilos aqui, ou somente para iPhone ou somente para Android, tá? Então, engraçado que você pode utilizar os elementos do iPhone, por assim dizer, no ambiente web. Então você pode rodar isso também no Android. Mas se você prefere os designs do Android, você pode mudar também. Então vou mudar aqui, ó. Então aqui tem várias coisas. Existe até você pode criar um show message da vida, por exemplo, utilizando esses exemplos aqui. É muito bacana. Você pode criar essas mensagens. É muito bacana você utilizar isso aqui. No nosso caso, a gente quer, deixa eu colocar aqui como default. Eu não quero escuro dessa forma. Eu quero claro mesmo, tá? Não deixa ele carregar ali para mim. Pronto, então o que eu quero inicialmente é um cara parecido com esse. No caso aqui, no meu exemplo, eu tenho dois ícones lá, né? Então, como esse aqui já tem ícones, então eu vou pegar esse cara aqui. Como é que eu pego ele? Eu vou aqui em JavaScript, Web Components, vou clicar aqui com o botão direito, vou abrir aqui com uma nova guia. Ele vai estar carregando esse elemento para mim, então a gente faz somente algumas alterações. É isso mesmo, somente copiar e colar, e você vai ter esses exemplos aí com você. Beleza, ele carregou aqui, eu posso alterar aqui o modo de visualização. Então aqui, basicamente é isso aqui. Então, como é que eu faço? Eu vou copiar aqui tudo aqui, ó. Ctrl C. Deixa eu voltar lá para o meu VS Code. Vou aqui no meu body, ó. Ctrl V. Como é que eu faço para ver? Existe um plugin bem bacana aqui que eu posso instalar no meu VS Code, que toda alteração que eu fizer, ele vai estar mudando para mim. Então, o nome desse plugin, ele se chama Live Server, tá? É aqui, ó. Extensões, ó. Então, ele já está mostrando aqui para mim, ó, Live Server. No caso aqui já está instalado, né? Eu posso desinstalar, eu posso desativar. Mas é esse componente que você vai estar instalando. E toda alteração que você fizer no código, ele vai estar alterando no navegador para você, bem bacana. Então eu vou estar voltando aqui para o meu código. E para você ativar essa função, você clica com o botão direito no espaço vazio aqui do seu código. Aí você pode estar abrindo aqui, abrir com Live Server. Olha só que bacana. Aí ele vai estar carregando aqui e o navegador. E você pode aqui, ó, só, ele está exibindo para mim. O que eu vou estar fazendo agora para ficar mais bacana? Eu vou estar tirando aqui essa aba. Eu vou estar diminuindo aqui. Eu vou estar colocando aqui do lado, ó. E aqui eu coloco o VS Code. Deixa eu só diminuir aqui. Ah, Jefferson, mas você colocou o estilizado do Android, por que não ficou aqui? Porque o padrão deve ser esse aqui, mas se eu quiser realmente o Android, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar com o botão direito aqui no meu navegador, vou em inspecionar, tá? Deixa ele abrir para mim aqui. Eu vou estar ativando essa opção aqui, ó, de mobile, ó. E aqui eu só dou uma atualizada. Olha só que bacana, então mostrou agora, entendeu? Então vamos lá, deixa eu ocultar esse cara aqui. Eu vou ter que ficar assim agora, porque até porque fica bem bacana, fica melhor, né? Bom, vamos lá.
Como ele já tem muita coisa aqui, a gente vai alterar algumas coisas. No caso aqui é feed, né? Beleza. No caso aqui, o título, ele tá nesse lado aqui. Vamos ver se eu consigo colocar ele no centro. Eu vou estar utilizando o CSS nesse caso aqui. Para você adicionar CSS em componentes, você coloca aqui a tag estilo, né? E dentro aqui você informa qual é a propriedade que você quer alterar. No caso aqui eu quero mudar o text align, tá? Quero colocar no centro, center aqui. Então como eu alterei o código, né? Então ele está mostrando aqui que tem uma alteração. Para alterar, eu só dou um Ctrl S para ele alterar. Então vamos ver se ele muda aqui o alinhamento do texto. Para você, ó, bacana. Ele mudou aqui, ó, o texto, né? Ele ficou centralizado. No meu caso, quais são os ícones que eu preciso? Eu preciso encontrar um ícone que ele fique aqui, ó. Então eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso utilizar um ícone que no caso esse OnScene.io, ele tem uma biblioteca de ícones que eu posso estar utilizando na nuvem, tá? Eu posso tentar procurar um ícone que se encaixe com o que eu quero, ou eu posso baixar um ícone, no caso eu já tenho, né? A gente pode utilizar os mesmos ícones lá do Figma para colocar aqui. Beleza? Então, primeiramente vamos estar procurando se tem um ícone parecido com o da gente. Então, deixa eu voltar lá para o meu navegador e vamos ver se eu consigo encontrar um ícone aqui, um site de ícones que ele utiliza aqui para os ícones. Então, vamos ver se eu consigo encontrar alguma referência aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se eu não encontrar, eu posso fazer o seguinte: vou aqui em procurar e coloco ícones aqui, ó, icons. Ele vai estar dando uma procurada, vamos ver se ele acha alguma coisa aqui. Se ele não achar, eu posso navegar por aqui também, ó. Icons, achou aqui, ó, ícones disponíveis aqui, ó. Vamos ver se é ícones aqui, ó. Vamos ver se ele traz para mim. Eu tenho quase certeza que esse site que ele vai estar trazendo para mim, eu já tenho salvo aqui nos favoritos, mas eu não tenho certeza, tá? Então vamos ver se eu consigo encontrar esses ícones aqui. Ele trouxe aqui três ele está falando aqui 3 bibliotecas disponíveis. Vamos ver se é essa aqui. Eu não tenho certeza se é essa aqui, mas vamos ver se eu consigo encontrar essa lista de ícones que ele está dando para mim. No caso não é esse aqui, tá? Deixa eu fechar. Eu acredito que seja esse. Vou estar abrindo esses dois de uma vez para ver se são esses aqui. Eu acredito que não seja esses aqui, mas eu posso tentar usar, porque eu particularmente nunca utilizei. Pronto, são esses aqui, tá? O certo é esse aqui, material design, ícone fonte, tá? É esse aqui, o recomendado, o que eu particularmente utilizo e não tive problemas. Beleza? Então, primeira coisa, depois eu utilizo isso aqui. Primeira coisa é encontrar um ícone de pasta, né? Então vamos aqui em ícones, deixa eu ver aqui, ícones, ó. Tá? A gente pode baixar aqui, lembrando que eu tenho que, deixa eu cancelar aqui o carregamento, porque eu tenho que colocar o mesmo CDN aqui, ó. Tá vendo aqui? O CDN é o link de referência para ele encontrar esses ícones no endereço que ele está colocando aqui. Então eu tenho que colocar o mesmo local aqui, ó. Deixa eu subir um pouco o código. Eu tenho que colocar aqui embaixo, ó. Beleza? E aqui vou em ícones, ó, para ele mostrar para mim os exemplos que tem. Então vamos lá. Deixa ele carregar aqui os ícones para mim. Então eu preciso de um ícone que subtém uma pasta, né? Que no caso aqui, se fosse para a gente procurar em inglês, deixa eu ver se eu consigo achar, é folder, né? Deixa eu ver se eu acho aqui folder ou uma semelhante. Folder, olha só que bacana. Então eu achei essa aqui, ó. Como é que eu faço para conseguir o código dela? Eu dou um clique nela, ó, ele vai estar mostrando para mim a classe dela, né? O que a gente vai estar alterando. Então eu vou aqui copiar a classe dela, ó. Ctrl C. Vou estar voltando lá no meu código e eu vou colocando aqui, ó, nesse local aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl V. Beleza? Então eu vou dar um Ctrl S aqui para ele salvar as alterações. E eu vou estar voltando agora na minha página. Opa, na minha página para eu ver se ele fez a alteração que eu pedi. Pelo jeito ele não fez a alteração. Deixa eu ver se aqui no código ele está me apresentando algum erro. Vou aqui em console, ó, e vejo se ele está dando algum erro para mim aqui. Ele está dando alguns erros aqui, ó. Parece que ele deu algum erro aqui. Deixa eu ver o que foi. Talvez seja
talvez eu tenha colocado esse link aqui. O certo não é colocar ele aqui. Deixa eu colocar ele lá em cima. Deixa eu dar uma outra salvada aqui. Eu só fiz atualizar, salvar aqui. Ele já começou o processo de atualização aqui. Ah, entendi agora. Porque no caso aqui é uma classe, né? Aqui eu entendi agora. O erro foi meu, na verdade, né? Esse cara aqui, ó. Ele é um ONS Tobar Button, né? No caso dele aqui, ó. Ele é uma tag I, né? Então eu vou estar copiando aqui, ó. Opa. Vou estar copiando aqui e colocando ele logo abaixo dele. Tá? Vou salvar agora novamente. O erro foi meu mesmo. Então vamos ver se aparece. No caso tem que aparecer dois, né? Tem que aparecer o que já estava e o outro do lado dele. Vamos ver se aparece. Apareceu. Então apareceu justamente o que eu queria. Beleza? Então vamos aqui retirar esse cara. Se você não quiser retirar, você pode comentar, tá? Porque aí no caso o comentário obviamente vai ser ignorado. Então para você fazer um comentário rápido aqui, você dá um Ctrl K, né? Não é Ctrl Q, é ponto K de KKK mesmo. E depois de que você pressionar a primeira vez Ctrl K, você pressiona Ctrl mais C. Deixa eu ver se ele vai. Ctrl K, Ctrl C. Pronto, então ele faz um comentário automático nessa linha. Beleza? Então se eu atualizar novamente, se eu salvar o projeto aqui novamente, ó, ele já vai estar removendo esse bichinho azulzinho, né? Para você pintar o componente, né? Pintar o ícone nesse caso, né? Eu não sei se tem como fazer isso em classe, tá? Você consegue fazer isso em ícones e imagens, tá? Que é basicamente assim, tá? Vou estar testando agora com vocês. Eu vou aqui nessa tag, tá? Eu vou estar colocando aqui a tag style, tá? A tag style, vou dar um enter, ele vai estar pedindo para eu preencher aqui. E dentro dele aqui eu vou colocar uma propriedade chamada filtro, tá? Filtro. Que é como se fosse filtros, obviamente, do GIMP ou do Photoshop, que são filtros que você coloca. E aqui tem vários filtros, você pode inverter as cores, no caso ele ficaria branco, né? Você pode mexer com o contraste aqui do objeto, tá? Deixa eu ver o que a gente pode fazer mais. Pode deixar aqui o objeto sépia, né? Deixa eu ver o que a gente pode fazer mais. Deixa eu ver como é que eu faço para mexer o contraste dele aqui. Eu não vou saber mexer aqui, vou deixar ele preto por enquanto, depois eu vejo como é que eu faço para pintar o objeto. Deixa eu tirar aqui esse estilo. Porque vamos tentar criar, né? Porque depois a gente vai mexendo nas partes, né? Ele ficou aqui muito fechado aqui para eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl X aqui nesses dois caras. Eu vou estar tirando isso aqui, porque esse icon aqui, ó, ele é uma propriedade desse ONS Tobar Button. Então isso significa que eu necessariamente não preciso ter um ícone lá, não preciso ter essa propriedade setada. Eu posso simplesmente tirar esse cara aqui, ó, e dentro dele eu coloco justamente o meu ícone, né? Deixa eu salvar aqui novamente e no pensamento certo, o que tem que acontecer aqui dentro desse botão, né? Ele tem que estar dentro, esse ícone tem que estar dentro do botão, basicamente. Então ele tem que estar na mesma posição que o outro estaria. Vamos ver se está certo aqui. Caso só faltou tirar essas duas setas do comentário, mas basicamente é justamente o que eu pensei aqui e está dando certo. Olha só que bacana. Ele ficou na mesma cor, inclusive, que a gente pensou em alterar, mas ele ficou basicamente na mesma cor, tá? Então aqui a gente segue a mesma ordem. No caso aqui, estão percebendo que existe um menos aqui e um mais, que é justamente esses dois caras aqui. Então a gente pode fazer a mesma coisa, pode pegar esses dois caras aqui, ó, dar um Ctrl C, e aqui a gente remove esses dois. Você pode comentar também, né? Nesse caso, você vai aqui, ó, dá um Ctrl V. A gente só precisa então agora localizar um outro ícone que tenha justamente a lupinha, né? Então vamos voltar lá nos nossos ícones e vamos ver se a gente encontra aqui uma lupa. Eu não me recordo como é lupa em inglês, mas vamos tentar encontrar alguma coisa aqui. Na verdade, lupa é procurar, né? Search, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui um search. Search. Olha só, perfeito aqui, ó. Então vamos aqui pegar esse mesmo cara, vamos dar um Ctrl C e aqui a gente só faz a alteração, né?
Olha só que bacana. Vamos dar um Ctrl C ou um Ctrl S para ele salvar. E vamos ver se a alteração ela acontece do jeito que a gente quer. Olha só que bacana. Então a gente já fez aqui. O que é que a gente fez até agora? A gente pegou a primeira coisa que a gente fez nesse arquivo HTML, o que é que a gente fez? A gente digitou somente HTML e a gente selecionou lá a opção do HTML5. O VS Code ele completou para a gente todo o código. A gente alterou lá para PT o lang, né, da linguagem. Beleza. Depois disso a gente foi na framework, copiou, deu um Ctrl C, Ctrl V nas CDNs que ele precisa para carregar os elementos. A gente fez a mesma coisa nos ícones, né, para ele carregar os ícones. E agora a gente pegou um exemplo, né, desse tubar aqui no próprio site da framework, e deu um Ctrl C, Ctrl V, e a gente só fez algumas pequenas alterações. Então olha só que bacana, a gente não fez quase nada e a gente já está tendo esse resultado aqui. Beleza? Então vamos completar, né? Vamos completar aqui. A gente pode tirar esse texto que a gente não precisa. É somente um parágrafo, então você pode retirar. No caso eu vou comentar para eu não deletar, né? Beleza? Então aqui fecha a tag para esse cara aqui, tá? Então aqui fecha a tag para tudo isso aqui está delimitado, né? Por essas duas tags. Então a gente não precisa mais se preocupar com eles. A gente só cria daqui para baixo, a gente cria o nosso card, né? Então vamos ver aqui, vamos voltar para o nosso OnSIU, né? E vamos ver se ele já tem um card pronto aqui. Será que ele já tem um pronto? Deixa eu subir um pouco mais aqui. Deixa eu subir um pouco mais. Tá quase lá, vamos ver se ele tem. Olha só, ele já tem um card aqui, ó, um exemplo prático de card. Vamos ver se ele tem um parecido com o que a gente quer. Se não tiver aqui, talvez ele tenha aqui, tá? Então vamos ver se ele tem aqui. Vamos digitar aqui card, vamos ver se ele tem algum elemento aqui semelhante. Card, vamos ver aqui card, ó. Beleza, deixa eu subir aqui. Vamos ver qual é o exemplo que ele traz pra gente aqui, porque a gente, dependendo da situação, só faz algumas alterações de novo. Beleza, então olha só que bacana. Esse exemplo de card, deixa eu mudar para Android aqui, somente para a gente ter uma noção. Esse card aqui dele, o que ele traz? Ele traz um texto, beleza? Ele traz uma imagem e ele traz aqui alguns botões, tá? Como é que tá o nosso? O que é que a gente precisa? A gente precisa de uma imagem de perfil aqui, nesse caso aqui. Precisa de um nome, precisa de uma imagem, precisa de um texto aqui, de um outro texto. Esse aqui eu não vou estar contando porque a gente acabou não reproduzindo isso aqui no Delphi, né? Então nem vou considerar mais. Vou considerar daqui para cima. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui está perfeito, dá para a gente fazer algumas alterações, né? Para colocar o perfil lá e o texto, mas dá para a gente utilizar boa parte disso aqui. Então vamos fazer a mesma coisa, vamos copiar aqui, ó. Então, Ctrl C. Vou voltar lá para o VS Code. E vou dar um Ctrl V aqui. Beleza? Então vou dar um Ctrl S para ele atualizar, né? E já me trazer isso aqui já preenchido. Olha só que bacana. Então, qual é a primeira imagem? Vamos lá, na nossa pasta, temos aqui um campo de imagem. Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar as imagens que eu salvei lá, que a gente utilizou lá no Delphi. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Vou voltar e vou aqui dar um Ctrl V. Para ficar mais fácil, né? Eu vou colocar aqui imagem 1 e imagem 2, tá? Então aqui, esse aqui vai ser imagem 2 e esse aqui vai ser imagem 1. Ok? Deixa eu voltar para o meu VS Code. No caso aqui, esse image search vai receber o caminho da minha imagem. Então o que é que eu vou estar digitando aqui? Eu vou digitar img, né? Ele já traz para mim, já me ajuda. Ó. E aqui eu vou colocar imagem 1. E se eu dar um Ctrl S aqui, ó, olha só que bacana, ele vai estar mudando a imagem lá para mim. Olha só que bacana, ficou responsiva e ficou bem ajustada. No caso, esse texto aqui, né, a gente vai colocar o mesmo texto daqui, ó. Deixa eu dar 2 cliques aqui, Ctrl A, Ctrl S, e aqui a gente vai estar colocando o mesmo texto. Deixa eu voltar, né, no site lá. Dar um Ctrl S para ele atualizar, né? No caso aqui ele acabou tirando para mim esse cara de cima.
é muito provável que eu já sei o que se trata. Essa onSPage aqui, ó, ela é uma tag para página, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar vou dar um Ctrl X aqui, tá? Vou dar fora desse onPage, vou dar um Ctrl V aqui no caso, vou excluir isso aqui, tá? E aqui na verdade vou estar colocando esse onSCard dentro da tag onPage, tá? Na verdade eu me enganei. Esse tuba que estava em cima aqui, ele faz parte da tag ONS_tuba, mas esse onPage é outra coisa, tá? Então eu vou dar um Ctrl V aqui, ó. Então vou estar dando uma outra atualizada e vamos ver se ele traz tudo para mim. Não trouxe ainda, deixa eu ver por quê. É porque ele tem 2 tubas, né? Então no caso do HTML, né, ele sempre vai estar trazendo, o que vai ficar sempre em primeiro, entre aspas, né, é o que for carregado por último. Nesse caso tem esse cara aqui também, que é o mesmo que tem lá em cima. Então para não deletar esse cara, eu vou estar ocultando ele aqui, tá? Então vamos dar um outro save aqui. Beleza, então trouxe o nosso tuba, não foi? Os ícones que a gente colocou e trouxe aqui abaixo justamente o que a gente quis. Vamos retirar o que a gente não precisa, né? No caso, a gente não precisa desse cara aqui para baixo. A gente não precisa dessa lista, a gente não precisa desses botões. Então eu vou estar dando um delete aqui, na verdade vou ocultar, tá? Mas cuidado para você não se confundir, né? Que já tem muita coisa comentada aqui, tá? Eu vou dar um save aqui novamente. Ele vai estar retirando esses itens que a gente não precisa. Beleza? Então tá aí, ó, o nosso texto e nosso artigo, na verdade, né? Mas vamos se concentrar agora nos itens aqui de cima, né? A gente precisa colocar uma imagem e precisa também colocar os itens abaixo. Vamos tratar aqui logo de cima porque a gente já encerra e a gente já parte para a parte de baixo, beleza? Vamos colocar aqui a imagem do nosso personagem, né? No nosso caso aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma div, né? O div é basicamente um separador, tá? E dentro dessa div vou estar colocando uma imagem, tá? Então se eu der um enter aqui, ele completa para mim, tá? E coloca um item dentro do outro, porque eu coloquei aquele sinal de maior que, né? Então ele colocou dentro dessa minha div. Certas coisas a gente não vai poder copiar, né? A gente tem que criar na raça aqui, tá? Então essa imagem aqui, quem é que vai estar recebendo, tá? Eu vou estar colocando a imagem lá que a gente separou, tá? Deixa eu ir lá na parte do Delphi que eu coloquei lá. Vamos aqui em Embarcadero, Estúdio, Projetos, AppFeed, que foi o projeto que a gente fez. E aqui a gente vai estar copiando esses dois caras aqui. Vou dar um Ctrl C. Eu vou voltar lá para... Cadê? E aqui imagem. Vou dar um Ctrl V. Jefferson, tem como você carregar essas imagens de uma base de dados ou em outro lugar sem ter necessidade de pegar aqui? Tem como sim, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Beleza, então aqui mesmo esquema. Vamos carregar a primeira imagem aqui. Deixa eu até pegar aqui o nome deles, né? No caso é elipse 1 e elipse 2. Vamos colocar aqui perfil 1 e perfil 2, né? Para ficar mais fácil. Perfil 2. Então, aqui percebe que todos os arquivos que a gente coloca dentro da pasta, ele também carrega, né? Que bacana. Então, vamos colocar aqui img e aqui vai ser perfil 1. Só que aqui no caso da imagem, a gente tem que colocar a espessura dela, o tamanho dela. Porque se eu carregar aqui, ele vai estar carregando a imagem grande, tá? Se eu atualizar aqui, ó, só para vocês perceberem, ele vai estar carregando aquela imagem num tamanho real dela. Então, não é o sentido que a gente quer. Deixa ele só finalizar o carregamento aí. Tá vendo? Então ele trouxe a imagem bastante grande, tá? Embora tenha ficado de certo modo pequeno, mas não é o que a gente quer, certo? Então eu tenho que definir aqui um tamanho para essa imagem. Então como é que a gente faz isso? A gente coloca aqui width, que é a largura, né? Vamos colocar aqui 25 e de altura vai ser a mesma coisa para ele ficar proporcional, né? Então deixa eu dar um Ctrl S aqui para ele fazer as alterações. Foi muito pequeno, não foi? Vamos colocar aqui 45. O bacana aqui é porque a gente só faz uma vez.
A gente dá um Ctrl C, Ctrl V e a gente só precisa fazer a alteração da imagem. Ficou bacana. Poderia aumentar mais, vamos colocar 50. Beleza, perfeito, perfeito, não vou mexer mais nada. Bom, eu vou fazer o seguinte, perceba, não sei se vocês estão percebendo, mas a imagem aqui ela tem um distanciamento maior de cima para baixo do que de baixo para cima. Então essas duas imagens aqui, elas estão muito próximas, tá? Eu quero um espaçamento maior. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no meu div, né, que é o pai, né? E vou aqui colocar uma tag chamada style, né, que é o estilo, né? E vou fazer o seguinte, vou colocar uma margem bottom de 10 pixels, tá? 10 pixels, tá? Então deixa eu salvar aqui, eu quero que o espaçamento seja parecido aqui com o de cima. Deixa ele carregar para mim. Olha só que bacana, resolveu o meu problema. Aqui a gente pode colocar um texto, tá? No nosso caso aqui vai ser o texto do nome do cara, né? Deixa eu pegar lá o nome dele. Deixa eu Ctrl A aqui, ou Ctrl A, Ctrl C, né? E aqui eu coloco o nome dele. Poderia colocar dentro de uma div também, deixa eu voltar lá. Pronto, ele ficou ali. Vamos tentar regular aqui a altura dele. Vamos colocar aqui, deixa eu colocar ele dentro de uma div, porque dentro de uma div eu posso regular. Então deixa eu dar um Ctrl X aqui, vamos colocar uma div, dentro dele vamos colocar aqui, porque aqui eu posso mexer nos estilos do texto, né? Então vou colocar aqui estilo, ó. E aqui eu posso colocar, por exemplo, font size, tá? Font size, que é o tamanho da fonte. Vou colocar aqui 23 pt. Vamos dar um Ctrl S. É assim, você faz a alteração e salva para ver o resultado, porque para a gente saber o que está acontecendo. Ficou bastante grande, não foi? Vamos colocar aqui 15. Vou colocar 14, 13. Beleza, ficou bacana, mas perceba que ele foi embaixo, ele ficou embaixo do meu personagem, né, do meu perfil. Eu quero que ele fique acima, tá? Então vou fazer o seguinte, tá? Existem várias formas de você corrigir isso. Você pode utilizar uma outra forma de alinhamento que, se você programa em React, você conhece, que é os alinhamentos de Justin Content e Align Items, tá? Mas existem outros casos que você pode estar utilizando, por exemplo, colunas e linhas, tá? Eu vou estar utilizando colunas e linhas. Se não der certo, a gente tenta os modos de alinhamento do Flex, né? Que é o Display Flex. Então vamos lá, vamos tentar aqui fazer uma outra forma. Vou fazer o seguinte, eu vou estar dando um Enter aqui, vou criar uma outra div. Na verdade, vou fazer o seguinte, vou criar duas divs, tá? Vou criar uma div aqui e dentro dela vai ser uma outra div. Beleza? Essa div, ela vai receber aqui, vamos colocar aqui, vou colocar dentro dessa div, vai ter uma outra div. Dentro dessa div aqui, ela vai receber uma classe chamada row, que é linha em inglês, tá? Dentro dessa classe row, deixa eu dar um outro enter aqui. Essa div aqui, ela vai receber uma classe de coluna. Beleza? Então a ideia vai ter uma linha e vai ter duas colunas naquela linha, basicamente. Então, se eu quiser criar uma outra coluna dentro dessa linha, eu clico. Beleza? Então vou fazer o seguinte, vou pegar essa imagem aqui, Ctrl C, e aqui vou dar um Ctrl V. Vou fazer o seguinte, eu vou estar ocultando esses caras aqui para não aparecer duas vezes. Beleza? Então, primeira coisa, deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte, vou copiar essa coluna aqui e vou criar uma outra coluna aqui embaixo. Nessa coluna aqui embaixo vai receber justamente o nome desse cara aqui. Então vamos ver se dá certo, tá? E agora eu vou dar um save para ele carregar isso. Não deu certo aparentemente. Tá, beleza, não deu certo do jeito que eu queria, então vou fazer o seguinte, vou estar deletando aqui, já que eu não preciso mais. O fato de eu não ter conseguido não é porque não funciona. É o seguinte, existem algumas frameworks, né, que conseguem identificar as classes row e classe coluna, tá? Geralmente quem utiliza muito Bootstrap consegue utilizar essas classes normalmente, tá? Mas nesse caso aqui, essa framework ela pode não ter reconhecido isso. Então eu vou estar deletando aqui. Eu vou tentar utilizar aqui no caso as tecnologias FlexDirect e Just Content
do próprio CSS, da versão 3, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou estar retirando esses comentários. Deixa eu tirar essa seta daqui. Para eu fazer isso, eu preciso fazer o seguinte, tá? Eu vou aqui no meu estilo. E aqui eu digo o seguinte, eu vou aqui colocar um display. E esse display vai ser do tipo flex. Esse flex direction vai ser do tipo row, que é linha, beleza? Então se eu salvar aqui, ó, ele tecnicamente já tem que funcionar. Olha só que bacana, funcionou, ok? Bom, no caso do texto aqui, eu tenho que ver isso. Eu não consegui captar ainda qual é o tipo de alinhamento para o texto, tá? Tenho quase certeza que é esse aqui, ó, align self, e aqui vai ser o center, tá? Deixa eu salvar aqui e vamos ver se o texto fica no centro para mim. Perfeito, ficou no centro para mim. Agora eu preciso alinhar, perceba que o perfil aqui, ó, ele está muito junto do texto, né? Então a gente, nesse caso aqui, se eu fazer com que a imagem ela se distancie do texto, é diferente do texto se distanciar da imagem. Se eu fizer a imagem se distanciar do texto, ele pode sair desse recuo aqui, ó, e ficar desproporcional. No caso, o texto tem que se afastar da imagem, tá? No caso aqui, o texto ele está aqui, ó, que é essa div. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho aqui nesse estilo e colocar uma margem, no caso é para a esquerda, né? É para a direita, na verdade. Então essa margem não é para a esquerda, na verdade, porque a imagem está na esquerda. Então margem left aqui eu tenho que colocar vai ser um 10 pixels. Beleza? Vamos ver se funciona. Olha só que bacana, muito legal, conseguimos. Então aqui você pode customizar o seu texto, pode colocar aquele ícone, aquela setinha para baixo que a gente acabou não colocando mais, enfim. Vamos lá, vamos descer aqui para baixo, a gente já resolveu isso aqui, é só copiar e colar. E aqui embaixo vamos colocar o restante dos textos que a gente precisa, que é nesse caso aqui. Então o que, é que a gente faz aqui? A gente dá um Ctrl C, Ctrl V. Na verdade a gente pode até fazer até o seguinte, tá? A gente pode criar uma outra div aqui, né? Que é um divisor. E aqui nessa div a gente copia o mesmo texto lá daqui, né? Ctrl C, Ctrl A, Ctrl C. E a gente coloca um Ctrl V aqui, tá? Deixa eu voltar lá para o navegador. E aqui vamos dar um Ctrl S. Beleza? Tá ali o texto, né? Vamos personalizar o texto, né? Então vamos lá. Vamos aqui em estilo. Isso aqui é CSS, pessoal. Então vamos aqui alterar. Primeira coisa, vamos aumentar o tamanho da fonte, né? Vamos colocar aqui. Deixa eu até pegar a referência desse texto aqui. Ó. Olha só que bacana. Olha só como o Figma vai me ajudar aqui. Eu vou clicar nesse texto aqui, ó. Eu vou subir um pouco e vou aqui em Code. Olha só que bacana. O Code aqui ele vai me dar justamente aqui ó, todas as proporções, todos os CSS que eu preciso para o meu texto. Olha só que bacana. Então no caso aqui o font size aqui é 13 e a cor, olha só qual é. No caso aqui eu vou pegar o font size que é 13. Font size 13, no caso é 13 pixels, né? Beleza? E aqui eu vou estar colocando o color. Então qual é o color que eu quero? Eu geralmente faço o seguinte. Eu coloco qualquer cor. E quando ele muda o íconezinho aqui, eu passo o mouse e meu cursor aqui em cima da cor. Ó, então ele vai estar abrindo para mim, ó, olha só que bacana. Ele vai estar abrindo para mim, deixa eu voltar. Ele vai estar abrindo para mim aqui essas cores aqui, tá? Então eu posso alterar aqui o RGB. Caso aqui, deixa eu mudar aqui o tipo, né? Eu vou estar copiando aqui, ó, dar um Ctrl C. Deixa eu voltar lá. Vou colocar aqui, ó. No caso aqui, ó, é só copiar aqui, ó. Porque de cabeça eu geralmente faço assim, mas no caso aqui é só copiar, né? Texto aqui, ó. Beleza? Já fez a alteração para mim ali. Deixa eu ver aqui. Ele tem essa propriedade aqui, line height, deve ser o espaçamento entre as linhas, tá? Então eu posso colocar também. Vou até aproveitar e colocar agora, né? Line height, né? E aqui tá 18, né? 18 pixels. Beleza? Então vamos lá voltar para o navegador.
e vamos dar um Ctrl C aqui para ele fazer essas alterações. Então olha só, ficou muito pequeno, achei, tá? Mas vou deixar assim do jeito que tá. Beleza? Tá aqui o texto. Deixa eu aumentar mais, porque tá um caso sério, né? Deixa eu colocar PT aqui. PT, ó, nada de PT, pessoal. PT aqui somente aqui no CSS, tá? Nada de PT. Ficou melhor, né? Ficou melhor. O que eu posso fazer aqui para melhorar é o seguinte. Eu vou colocar o alinhamento aqui, o text align. Text align para ele ficar justificado. Então o que ele vai fazer? Ele vai estar organizando os textos para ele ficar bem amarradinho aqui nesse campo que ele está. Olha só que bacana. Beleza? Isso é de gosto, você pode fazer se você quiser. Ok? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu diminuir esse título aqui para ele ficar numa linha só, tá? No caso 18 aqui, né? Eu nem sei qual é o tamanho dele, deixa eu ver. A gente não fez essa alteração. A gente pode alterar aqui também. No caso aqui coloca a mesma coisa, style. E a fonte, né? O font size vai ser 18, 18 pt. Vamos voltar para o navegador. Vamos dar um Ctrl S para salvar. Ainda ficou grande, né? Vamos colocar aqui um 16. Beleza, ficou aí tranquilo. Vamos colocar aqui um 17 somente para eu tirar essa dúvida. Se 18 já ultrapassa a linha, 17 talvez não ultrapasse. Mas se ultrapassar a gente volta para 16. No caso aqui, 17 já ultrapassa. Então vamos colocar 16 mesmo. Só que para compensar o espaço que sobrou, né, o espaço que sobrou um pouco para a direita, então eu vou colocar um text align aqui, ó. Text align. E esse aqui vai ficar centralizado. Cadê? Opa, centralizado. Então se eu fazer uma última atualizada aqui, esse texto aí do meio, ele vai ficar centralizado para mim. Beleza? Tranquilo? Perfeito. Jefferson, o que é que a gente faz agora? A gente copia. Assim, ó, a gente copia. Vamos aqui, descer. Vamos aqui, vamos pegar aqui o card, né? Vamos subir aqui, e a gente pega daqui, ó, Ctrl C, vamos descer aqui, vamos aqui, dar um Enter, Ctrl V, vamos salvar, e vamos ver se ele faz a alteração pra gente. Bacana. Agora vamos fazer a alteração aqui dos elementos, perfil 1, vamos colocar perfil 2. E aqui imagem 1, imagem 2. Cadê? Imagem 2. Ctrl S. Para ele salvar, fazer a alteração. Faltou pegar o nome dela ali, não foi? Que é Se For do Arço. Se For do Arço. Aqui, ó. Ok. Deixa eu dar um Ctrl S. Opa, deixa eu voltar pro navegador. Beleza. Alterou o nome lá. A gente tecnicamente não alterou as fontes, né? Mas tá aqui. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha te ajudado aí a começar um pouco sobre o CSS. Isso aqui, pessoal, é JavaScript nativo. JavaScript, HTML e CSS. Na verdade não é JavaScript nativo, porque a gente não viu JavaScript aqui nessa aula. Foi somente HTML e CSS mesmo, com algumas coisas, algumas propriedades que, se você ficou com dúvida em todas essas propriedades aqui do CSS, pede aqui um vídeo para mim, comente, sugira aí, fala: Jefferson, eu quero aprender CSS com você. Coloca esse comentário aí que eu faço questão de fazer um vídeo para você. Beleza? Espero que tenha gostado aí dessa semana bem prática, bem legal. A gente recriou essa tela aqui e ficou bem bacana aqui. Perceba que a gente recriou a mesma tela em duas tecnologias diferentes. Beleza? Então espero que tenha gostado desse vídeo novamente. Bom final de semana para você. Te vejo aí na próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau.